Economizar recursos públicos e buscar ainda mais transparência são alguns dos desafios da Câmara de Ribeirão para esse ano. Mas a nova mesa diretora deverá dar prioridade às investigações de conduta de 2 parlamentares pela Comissão de Ética. A partir desta quinta-feira, a Câmara de Ribeirão Preto voltará a movimentar o plenário. Temas polêmicos já estão agendados, como as revisões do plano diretor e da planta genérica de valores, que reflete nos custos com o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Num clima amistoso, Executivo e Legislativo prometem reforçar o diálogo. Nós estabelecemos um critério de total transparência e, se possível, um pouco mais de antecedência no diálogo entre o Legislativo e o Executivo, antecedendo, inclusive, o envio dos projetos de interesse público que a Prefeitura encaminhará para a Câmara. Esse ano nós vamos manter o mesmo ritmo e, se possível, ter um diálogo ainda mais amplo. É importante para a população da nossa cidade, que seja discutido os projetos que serão apresentados na Casa de Leis, no nosso Legislativo. É importante a presença do prefeito, conforme ele disse, inclusive na primeira sessão do ano, debatendo e conversando com os vereadores os principais assuntos do nosso município. Mas essa calmaria acaba já na primeira sessão pós-recesso. O parlamento deve decidir quais vereadores ocuparão os principais cargos nas comissões permanentes da Casa. Adalto Marmita, que será investigado por quebra de decoro parlamentar, é cotado para integrar o Comitê de Ética. A cassação do mandato do político será analisada a pedido do Ministério Público, por suspeita de organizar bailes funk que terminaram em confronto com a Polícia Militar nas festas de final de ano. O Conselho de Ética deve sim ser de vereadores para estudar e investigar o caso e, claro, envolvidos em todas essas situações, não podem estar no Conselho de Ética. Esta é a minha opinião e eu entendo a opinião dos outros parlamentares também, mas eu acho que parte por esse princípio. Nós temos que ter uma Câmara transparente, muito verdadeira e honesta com a população de Ribeirão Preto. Isaac Antunes, também investigado pelo Ministério Público Eleitoral e Polícia Federal, acusado de captação ilegal de votos, é nome dado como certo para ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. A presidência não vai se furtar de nenhum caso. Nós vamos encaminhar para que sejam analisados através da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Nós temos que avaliar o trabalho que foi feito na CCJ o ano passado pelos membros que compuseram esta comissão. Nós temos que destacar que foi um trabalho feito, ao meu ver, com bons olhos. Inclusive, nós tivemos o caso da questão das OS, que foi barrado na CCJ e também pela Justiça. Então, nós acreditamos que o trabalho que foi desenvolvido pela Comissão de Constituição e Justiça o ano passado foi um trabalho bem feito. Em meio a esse turbilhão de acusações e investigações, estão as obras do anexo à Câmara. Para não ser taxada de omissa, a atual mesa diretora bateu o martelo e decidiu que os trabalhos serão concluídos pela empresa Cedro, a mesma que iniciou a construção em 2015. A presidência terá que desembolsar mais R$2 milhões para os serviços de instalação de ar-condicionado, rede elétrica e acabamento do prédio de 5.000 metros quadrados. Ao todo, já foram pagos R$6 milhões e 400 mil. A diretoria legislativa ainda terá que encarar de frente o orçamento apertado, com super salários descobertos e amplamente divulgados a partir de novas medidas de transparência. E é muito complicado você diminuir isso se você não tiver uma política firme e longe de qualquer populismo, de realmente diminuir os cargos, extinguir cargos, né? Se você não tem essa política, que não é tão populista, porque realmente você está mexendo com o emprego das pessoas, a tendência dessa folha de pagamento é só aumentar. Né? A gente vê isso em várias outras áreas do poder público. Sempre a folha de pagamento é o maior peso, né, na verba pública. Para esse advogado especialista em administração pública, o principal desafio dessa Câmara é buscar ainda mais transparência e romper o corporativismo, se quiser mostrar atitudes diferentes daquele parlamento que ficou manchado pelos escândalos de corrupção. Espera-se, na verdade, esse comprometimento ético, moral, transparente e legal dos nossos representantes.
Então, à medida em que eles não cumprem com esta determinação e com o anseio da sociedade, estão se furtando da sua maior responsabilidade, de nos representar com dignidade. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Os vereadores Adalto Marmita e Isaac Antunes sempre negaram as acusações.